Primeiro, agradecer muito o convite ao Projeto Quixote. Está escrito Projeto Pichote na programação, mas é Quixote. Como a Vera mais cedo falou de missões quixotescas, a gente tenta fazer missões quixotescas. E para mim é muito especial, assim, porque eu moro em São Paulo, mas eu sou daqui. Então, poder compartilhar com as pessoas daqui as experiências que a gente tem lá é muito gratificante. E quando eu soube que ia estar na mesa com o pessoal do ponto de encontro, do consultório de rua, eu fiquei assim, meio cabreiro, né? Eu falei, rapaz. E aí, então, aí eu cheguei só meia-noite e meia, e aí eu fui encontrar uns amigos do Edley ali no Largo de Idinha, mas doido para comer um acarajé de cira, porque eu sou de Itapuã. Então, eu falei, pô, eu tô em Idinha, mas se tivesse uma cira ali, tinha um aperto, mas... E aí eu estava ansioso, porque como que eu posso contribuir, né? Vim aqui nessa mesa, falar o quê, como. E aí uma amiga minha, Roberta, me acolheu, falou, fica tranquila, porque é um lugar de encontros, assim. Então, vou aproveitar esse monte de encontro e fazer um pedido para a Miriam e para a sua equipe, que a gente consiga, para ano que vem, fazer um intercâmbio entre as equipes que trabalham de rua lá em São Paulo e aqui, assim. Eu vim com essa missão, assim, pessoal, de vamos ver se em 2014 a gente faz esse intercâmbio das equipes, assim, vamos tentar. Então, a minha fala ela se dá a partir da minha experiência como educador de rua lá no centro de São Paulo. Agora estou um pouco mais nos bastidores, dando supervisão para as equipes, mas essa fala diz da minha experiência enquanto trabalhando no campo. Fabiano caiu de joelhos. Rapidamente, uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida, abriram a porta. Deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura e Fabiano ergueu-se atordoado. Cambaleou, sentou-se num canto, rosnando. Por que tinham feito aquilo? Era o que não podia saber. Pessoa de bons costumes, sim senhor, nunca fora preso. De repente, o fuzuê sem motivo. Achava-se tão perturbado que nem acreditava naquela desgraça. Tinham-lhe caído todos em cima, de supetão, como uns condenados. Assim, o homem não podia resistir. Passou a mão nas costas e no peito. Sentiu-se moído. Os olhos azulados brilharam como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado e prendido. Mas era um caso tão esquisito que instantes depois balançava a cabeça duvidando, apesar das machucaduras. Ora, o soldado amarelo. Sim, havia um amarelo, criatura desgraçada, que ele, Fabiano, desmancharia com o tabefe. Não tinha desmanchado por causa dos homens que mandavam. Cuspiu com desprezo. Safado, mofino, escarro de gente. Por mor de uma peste daquela, maltratava-se um pai de família. Pensou na mulher, nos filhos, na cachorrinha. Engateando, procurou os alforjes que haviam caído no chão. Certificou-se de que os objetos comprados na feira estavam todos ali. Podia ter se perdido alguma coisa na confusão. Lembrou-se de uma fazenda vista na última das lojas que visitara. Bonita, encorpada, larga, vermelha e com ramagens. Exatamente o que se a Vitória desejava. Encolhendo um tostão encovado por suvinice, acabava o dia daquele jeito. Tornou a mexer nos alforjes. Se a Vitória devia estar desassossegada com a demora dele. A casa no escuro, os meninos em redor do fogo, a cachorra-baleia vigiando. Com certeza haviam fechado a porta da frente. Estirou as pernas, encostou as carnes doídas ao muro. Se lhe tivessem dado um tempo, ele teria explicado tudo direitinho. Mas pegado de surpresa, embatucara. Quem não ficaria azuretado com semelhante despropósito? Não queria capacitar-se de que a malvadez tivesse sido para ele. Havia engano. Provavelmente o amarelo confundira com outro. Não era senão isso. Então por que um sem-vergonha desordeiro se arrelia, bota-se um cabra na cadeia, dá-se pancada nele? Sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências, a todas as injustiças. E aos desconhecidos que dormiam no tronco e aguentavam cipó de boi, oferecia consolações. Tenha paciência, apanhar do governo não é desfeita. Mas agora rangia os dentes, soprava. Merecia castigo?
E por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado amarelo fosse governo. Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar. O soldado amarelo estava ali perto, além da grade. Era fraco e ruim. Jogava na esteira com os matutos e provocava-os depois. O governo não devia consentir tão grande safadeza. Afinal, para que serviam os soldados amarelos? Deu um pontapé na parede e gritou enfurecido. Para que serviam os soldados amarelos? Os outros presos remexeram-se. O carcereiro chegou à grade e Fabiano acalmou-se. Bem, não há nada não. Havia muitas coisas. Ele não podia explicá-las, mas havia. Fossem perguntar a seu Tomás da Bolandeira, que lia livros e sabia onde tinha as ventas. Seu Tomás da Bolandeira contaria aquela história. Ele, Fabiano, um bruto, não contava nada. Faço uso desse trecho de Vidas Secas, do grande teórico do humano Graciliano Ramos, buscando analogia entre o personagem Fabiano e nossas crianças e jovens que sobrevivem em situação de vulnerabilidade e risco. Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar. Troca-se governo por adulto e escutamos o mesmo tom ingênuo de Fabiano, o questionamento de uma criança diante de tantas violências impostas em seu lar e, para alguns, posteriormente, nas ruas dos grandes centros urbanos. Farrapos humanos sendo tangidos pelas ditas boas ações. Vivemos num instante de ansioso movimento de libertação dos jovens do mundo das drogas. Ações policialescas, ora emparelhadas, ora substituídas, e com isso comemoradas por muito, por ações medicalizadoras de questões sociais. A frenética busca por internação para o suposto tratamento da dependência química, em inúmeras situações, não leva em consideração, por exemplo, a diferenciação entre dependência e neuroadaptação, qualificações de uso, recreativa, funcional, disfuncional, tampouco as contingências que levam um jovem a fazer um abuso de substâncias psicoativas. O inimigo dos jovens dessa última década foi por nós identificado e o combate iniciado. O nosso yes e o quem é: você usa droga, portanto deve ser internado. Acontece que esse você, não importa quem o seja, nome, sobrenome, biografia, o usa, não interessa o porquê. O internado é irrelevante o para o quê, como se dará o tratamento. E o portanto deve ser, é a verdade construída e soprada aos quatro cantos. Internar, enterrar, enterrar, internar. Confusão fonética e muitas vezes semântica. Em muitos casos, a proximidade dessas palavras não se restringe à pronúncia. Borramentos dos sentidos, de intenções, as têm acompanhado. O convite que esses jovens e crianças cotidianamente nos têm feito é para não termos os olhos aturdidos pela neblina do crack. Não ficarmos ofuscados pela névoa e ali acreditarmos que vemos a pessoa. Como no mito da caverna, aceitarmos sombra como gente, tratarmos sintoma enquanto questão. Houve uma situação em que o menino que acompanhamos até um serviço de acolhida, abrigo, né, lá reagiu de forma muito agitada em alguns períodos dos dias, inclusive literalmente subindo pelas paredes e telhados da instituição. Discutindo o caso junto a essa equipe, quando perguntamos o que eles sentiam desse menino, a resposta única foi: ele precisa ser medicado. Sugerimos que ele fosse medicado, mas com bala, quando houvesse esses movimentos. Acreditamos e apostamos que nessa situação, para além do açúcar, há legitimidade do sofrimento, não da substância, contorno, olhar, cuidado, ampliação de repertório de ação diferente do uso de droga, amparo para a dor, anteparo ao crack. O menino dessa situação não estava na fissura, e sim em fissuras, rachaduras, trincado em sua constituição, singularidade em sua infância. É claro que isso não serve para todas as situações, não é uma ação técnica. Não saímos correndo daqui para abrir uma doceria. Para que esse nível de intervenção possa aparecer, precisamos saber ler esse invisível, as narrativas do horror, o que lhe é extremamente singular. Construir com o menino seu mapa de ações, esboços de traduções aos seus movimentos desesperados, multidirecionais. Aqui faço um trecho, pego um trecho de uma outra teórica do humano que eu gosto muito. Agora, lúcida e calma, Lore lembrou-se de que lera que os movimentos histéricos de um animal preso
tinham como intenção libertar, por meio de um desses movimentos, a coisa ignorada que o estava prendendo. A ignorância do movimento único, exato e libertador era o que tornava o animal histérico. Ele apelava para o descontrole. Durante o sábio descontrole de Lore, ela tivera para si mesma agora as vantagens libertadoras vindas de sua vida mais primitiva e animal. Apelar histericamente para tantos sentimentos contraditórios e violentos, que o sentimento libertador terminara desprendendo-a da rede. Na sua ignorância animal, ela não sabia sequer como, estava cansada do esforço de animal libertado. É da Clarice, no livro Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Divido com vocês uma outra situação em que um jovem que acompanha há algum tempo, nos primeiros encontros, via o projeto Quixote e pedia internação. Conversávamos sobre isso, buscando entender juntos o que era aquele pedido. Descobrimos que não era um discurso dele. Era a repetição do discurso da mãe, que, por sua vez, contou que nem sabia o que era realmente uma internação. Era um discurso copiado do Datena. Isso é uma barbaridade, tem que internar. Há pouco tempo eu o convidei para uma conversa na qual ele pôde comunicar não apenas por ações difusas, mas com um discurso muito mais organizado. Não quero ficar na rua, mas não consigo ficar em casa. Não quero ser internado. Não venho parar aqui na Praça da República pelo crack. Lá no bairro é de melhor qualidade. Não entendo o que acontece comigo. E quando pergunto em que ele imagina que possa ajudá-lo, responde: me ajuda a entender isso? Buscamos ofertar uma paulada de continências, o que não significa fazer muitas coisas. Muitas vezes é suportar pelo tempo necessário a aridez. Relação ética, bons encontros, não limitando nossa ação apenas na equação compreensão-ajuda, em que o outro fica apenas submetido aos nossos desejos, heroísmos. Importante marcar que vidas secas não são vidas impotentes, ocas. Esse tipo de ação nos convoca ao estar bem próximo, se misturar, testemunhar, mergulhar, mas sempre emergir. Devemos estar atentos para não usarmos essa prática para preenchermos nossos vazios, nossas faltas, falhas. Trago aqui um outro trecho de um outro teórico do humano que eu também gosto muito, que fala da relação de uma senhora que perdeu um filho e ela viu um garoto aleijado na rua e pegou ele para criar. Por que para a dona Esther, seu filho voltou hoje na figura dessa criança andrajosa e aleijada, sem pai, sem mãe? Seu filho voltou e suas lágrimas não são apenas de dor. Voltou seu filho macilento e esfomeado, com uma perna aleijada e vestida de farrapos. Mas em breve será novamente o Augusto, alegre e feliz daqueles anos passados. E novamente virá e passará os braços em torno ao seu pescoço e lerá as grandes letras da cartilha. Os donos da casa evitavam se aproximar dele, tempos depois, né? Os donos da casa evitavam se aproximar dele e o deixavam na sujeira. Nunca tinham uma boa palavra para ele. Olhavam sempre como a perguntar quando que ele iria. E muitas vezes, a senhora que se comovera com sua história, contada na porta em voz soluçante e o acolhera, mostrava evidentes sinais de arrependimento. Para os sem-pernas, elas o acolhiam de remorso, porque os sem-pernas achavam que elas eram todas culpadas da situação de todas as crianças pobres, e odiava a todos, com ódio profundo. Sua grande e quase única alegria era calcular o desespero das famílias após o roubo, ao pensar que aquele garoto esfomeado, a quem tinham dado comida, quem fizera o reconhecimento da casa, indicara outras crianças esfomeadas onde estavam objetos de valor. Jorge Amado escreve em 37, no Capitães de Areia. Agora, para que essa qualidade de escuta e ação prevaleça, é de extrema importância o cuidado ao cuidador. Que as instituições estejam bastante atentas aos sofrimentos que essa prática acomete o trabalhador e que possam ofertar dispositivos de cuidados. O trabalho dos profissionais que lidam diretamente com essa questão é árduo, justamente por lidar com a aridez de sonhos, desejos, expectativas de políticas públicas. Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar, diria Fabiano. Falar de nossa clientela é principalmente falar do que esse encontro nos provoca. É refletir sobre o terceiro, que o par acompanhante e acompanhado produz.
Quando falamos de criança em situação de rua, logo vem uma imagem: fragilidade, violência, drogadição, fome, frio, doença, abuso, negligência, desamparo, solidão. É nesse caldo que nosso atendido encontra-se imerso, e é o que aparece no senso comum. Nosso olhar tem que ir além disso. Temos que perfurar essa carapaça da imagem de menino de rua, daquele que é somente falta e nada tem a ofertar, a fim de afinar uma escuta para além do seu dizer, para além dos clichês que muitas vezes eles mesmos reproduzem, potencializando o encontro com o sujeito para além de menino de rua, uma criança. Percebemos o quanto, com o tempo, muitas vezes fomos naturalizando aquilo que era tão estranho no encontro. A sujeira, o cheiro ruim, a magreza, a loucura da droga, etc. Talvez até para suportar estar próximo, ou enquanto sedução de não querer parecer estranho. De mais que ser aceito enquanto um outro, querer ser aceito como igual, o que cola colagem, tira a possibilidade da referenciação, da crítica, do olhar diferenciado. Esse borramento se torna necessário nessa prática. No entanto, devemos mergulhar nessa relação, atento à necessidade do retorno à superfície, à oxigenação. Indispensável nesse fazer, nosso corpo ter essa mobilidade. E assim sigamos, severinamente, na sina de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima. Obrigado. Bom, muito obrigado, Lucas. Agora, nós teremos 10 minutos. Como comemos, professor Nery, por favor, o microfone. Eu queria pedir 2 minutos à professora Lourdes Zimmel para fazer 3 brevíssimas considerações acessórias. Uma, infelizmente, durante algum tempo o consultório de rua na Bahia não funcionou e retomamos em 2010 com financiamento da Senad uma reimplantação aqui com Andréa Leite em Camaçari e em Lauro de Freitas. Consequência da estupidez do município de Simões Filho, que não aceitou implantar um consultório de rua, nós pudemos construir o que nós chamamos de saúde de cara na rua, que é um grupo que faz prevenção. Se o consultório de rua faz atendimento aos usuários, o de cara na rua faz barulho para dizer que a droga não é esse monstro todo e que o monstro somos nós, os humanos. Essa é a primeira coisa. A segunda é que, se, por um lado, o consultório de rua faz um bom atendimento, nós estamos ampliando essa proposta com a criação de uma equipe que nós chamamos equipe de aproximação, com 3 pessoas em um carro, que vai ficar circulando por aí e encontrando as pessoas no lugar onde o consultório de rua não pode chegar, mas fazendo uma referência para o consultório e para a rede de atenção básica. Por último, eu queria dizer que o CETAD deixa de ser gestor técnico do ponto de encontro por uma questão política. A Secretaria de Saúde do Estado achou que o projeto estava muito caro e propôs, então, a organizações sociais Irmã Dulce, que Maria del Carme, que é a atual gerente, está aqui, de que esta associação respeitada, antiga, séria, competente, que fabricou e veio, deu lugar a que a Bahia ter uma santa, pudesse ocupar esta gestão. Portanto, as associações Irmã Dulce têm uma tecnologia comprovada, uma tecnologia de saúde, de paz, mas, sobretudo, sustentada na fé. E, nesse sentido, então, nós ficamos numa posição difícil de convivência técnica, mas não de convivência humana, nem de falta de respeito por uma ou outra tecnologia. Eu acho que caberia dizer isso para completar esta belíssima apresentação que Patrícia fez e que eu te asseguro, mais uma vez, fez meu coração ficar apertado e as lágrimas subirem aos meus olhos, porque quando o coração aperta, só os olhos podem salvar. Obrigado. Marcelo pediu também a palavra, ou alguém antes do público quer falar? Então, eu deixo o Marcelo. Obrigada, Fraulein. Mas eu queria só aproveitar também os colegas que trabalham com projetos e trabalham com populações específicas e pensando no que se conversava, o que se discutia na mesa anterior,
e no contraponto com a experiência desse projeto que é o Coletivo Balance, e que é a continuidade e a descontinuidade dos projetos com populações específicas, né? Muito se falou nessa mesa anterior, e aí eu acho que ficava uma confusão que precisa ser precisada de uma distinção entre política pública e política de governo, né? As políticas públicas, em tese, são aqueles elementos que compõem, e as políticas públicas são perenes e elas não dependem das vicissitudes de mudanças de governo, né? Então, por exemplo, o trabalho da Rafaela Rigoni, que vai pensar sobre as estratégias de redução de danos no Brasil, o que ela vai detectar é que os projetos não melhoram, as tecnologias não melhoram, porque os projetos são interrompidos, porque não existe muito política pública que dê continuidade, que dê a possibilidade, que o que possibilita nós humanos melhorarmos nas nossas contingências e vicissitudes é a gente poder olhar para trás e olhar para o presente, se projetar para o futuro e fazer uma análise. Então, a gente aprende com a gente mesmo, a gente aprende com os nossos erros e a gente vai se aprimorando. São raros os projetos no Brasil com intervenções em populações específicas, que eles têm uma dotação orçamentária, ou que você tem uma probabilidade de você falar assim, esse projeto vai existir durante 5 anos. São raros, né? Então, pensar nessa ideia de que a fragilidade, às vezes, ou a dificuldade de desenvolver novas tecnologias e aprimorar as novas tecnologias, é essa fragilidade das políticas públicas fragilizadas por políticas de governo, né? Porque as coisas na lei ficam bem definidas, mas no granel as coisas não são definidas, e aí isso deixa campo para os favoritismos e para as barganhas. E isso não se faz cuidado assim. Não se faz cuidado de população inteira, você pensando que eu vou fazer agora, mas eu não sei se eu vou ter dinheiro para poder fazer daqui a 2 anos. Então, acho que isso é uma questão que une a todos nós. E isso também é a possibilidade de melhorar as técnicas e as tecnologias. Alguém mais? Aqui. Oi, meu nome é Rafael. Eu já fiz uma pergunta na mesa da manhã, né? E sou de São Paulo, sou psicólogo. Queria dialogar um pouquinho aí com o que a mesa apresentou. O Lucas, que é do Projeto Quixote, sou de São Paulo, trabalho em Ferraz. Teve até um caso que a gente atendeu junto ali com o pessoal do Projeto Quixote. E aí a mesa me suscitou algumas coisas, né? E também as outras mesas, assim, coisas que eu fui pensando agora, né? Porque a gente estava falando na parte da manhã de se legalizar, se regulamentar, pessoas que hoje trabalham nesses mercados, como que elas vão ser inseridas, elas vão continuar excluídas, né? Como que vai ser isso e tudo. E aí se discutiu o salário mínimo, né? Vai dar uma bolsa para essas pessoas. Acho que até o que o camarada aí acabou de falar, o Marcelo, né? A questão do financiamento, a gente tem que voltar a pensar a macropolítica, a macroeconomia, né? Senão a gente vai ficar sempre à mercê dessas coisas, né? Não tem que pensar, dar uma bolsa pro camarada, né? Tem que, não sei, assim, é algo que me pega muito. Pensar, não é salário mínimo, é discutir salário máximo, né? Você não pode ter concentração de riqueza que o Brasil tem. Senão vai ficar como o que o Jorge falou agora há pouco, né? De 3 séculos atrás já existiam as crianças, daqui 3 séculos vão continuar acontecendo, né? A gente tem que se envolver nesses debates para mudar também política econômica, né? A gente, senão, enquanto saúde, a gente vai continuar sendo um dispositivo para gerenciar a pobreza, assim. É uma coisa assim que o encontro ele pode potencializar, assim, né, uma outra experiência ali de vida para os sujeitos, mas a gente não pode deixar de fazer esse debate de macropolítica, de macroeconomia, até porque quem erra no diagnóstico também erra na intervenção, né? A gente vai continuar gerenciando a pobreza. Alguém já disse aí que a mãe de todas as violências é a desigualdade. Então a gente também tem que... É uma tarefa que a gente tem que assumir, é voltar a discutir política e economia, senão a gente vai continuar... Rafael, deixa eu ver se eu entendi o que você quer que a mesa opine, que para se chegar à discussão de políticas públicas para usuários de drogas, se eles acham que é importante também discutir política econômica, é isso que você quer? Exatamente, né? Tá Tem bom, aí a agora, questão das tá privatizações. Bom, tem mais gente, Obrigado. Senão...
Tá, eu me chamo Norma, eu sou socióloga, sou de Belém do Pará. E eu, na verdade, fiquei emocionadíssima com a sua fala, viu, Patrícia? Você realmente conseguiu, assim, me energizar para acreditar cada vez mais que nós nós temos capacidade de ajudar as pessoas que precisam, mais do que a gente, né? Então, com relação ao seu trabalho, eu vejo, assim, eu já escutei muitas falas, tenho assistido alguns debates, alguns encontros, justamente porque a gente trabalha numa área, na Secretaria de Assistência, onde esse tema ele está vinculado à minha coordenação. Então, isso é mais para a gente também estar acumulando, porque a gente tem muito pouco conhecimento de como lidar com esse fenômeno. Então, eu tenho escutado aqui algumas coisas e me inquieta algumas coisas que eu tenho escutado. Por exemplo, eu acompanho na minha cidade algumas situações de extrema violência junto à família por pessoas usuárias de droga. Por famílias assim que se consideram destruídas por algumas situações que são levadas para dentro dos seus lares. E não é só por situação da pobreza. Nós temos situações, eu vivenciei situações de pessoas que tinham, entre aspas, a gente não sabe o que se passa dentro de uma casa, nas relações, mas de pessoas que, pelo âmbito da discussão aqui, eram pessoas de poder aquisitivo, pessoas que, entre aspas, tinham tudo dentro de casa e que causaram alguns desastres familiares e algumas situações de violência, que até pessoas amigas minhas já passaram situações extremas de violência, aonde estava vinculada a questão da droga, pessoas que estavam... Então, eu queria que você pudesse colocar para mim, no seu trabalho, se você percebia dentro do seu trabalho, essas pessoas que vinham dessa outra classe de famílias ricas ou de classe média, que estavam dentro desse processo e que passavam por esse problema da violência, desse desalento do amor, do acolhimento, do aconchego da família ou de outras pessoas que lhe fizessem bem. Se você percebeu nesse seu trabalho, porque eu estou escutando assim, muitas falas voltadas à questão da pobreza, daquele que está lá, que está mendigando, que não tem nada, que é o coitado, que está lá no processo da droga. Eu queria que você... Tá. Obrigada. Então, eu peço licença para você, Patrícia, para transformar essa numa fala para todos. E eu acho que a Norma está trazendo uma questão super importante, porque eu fiquei pensando assim também. Eu também queria um lugar desse de acolhimento, ou um consultório de rua, alguém pudesse estar me escutando caso eu tivesse um problema assim. Então, achei muito importante. Mas eu vou transformar a sua fala no seguinte, que eu pediria que cada um de vocês falasse 1 minuto rigidamente. Eu sei que nós não vamos resolver a questão aqui, mas nós estamos com 1 hora de atraso. Então, que cada um falasse exatamente 1 minuto sobre essas duas questões que foram levantadas. Se é importante também a discussão da política econômica e se de verdade existe a possibilidade de trabalhos também para as pessoas de classe média baixa, classe média, por conta de situações do governo, né? Porque não é só o pobre, o governo não é só para o pobre. 1 minuto, hein? Olha você aí. Tá, 1 minuto, eu vou escolher uma pergunta e aí eu vou comentar. Veja bem, a minha experiência, minha experiência maior nos últimos 10 anos e até da época do Juliano tem sido com a população que tem um nível social e cultural mais baixo, apesar de que o CETAD ele atende pessoas de classe média, média baixa e até alta, né? Por ser um centro da universidade. Mas aquela questão que Nery traz, porque os humanos usam drogas, que não deu para desenvolver, que ele diz, os humanos usam drogas porque se tornaram humanos, ele vai trazer 3 discussões ali. Uma que foi aquela que eu trouxe da questão do social, que a gente não pode separar. Outra da questão da substância em si, que a gente não pode desconsiderar que substância é essa na interação com esse sujeito que está no social. E esse sujeito que está na relação com o social, se constrói, se constitui nesse social, mas que tem uma singularidade.
e que a gente não pode perder de vista essa singularidade. Isso não tem a ver com poder econômico. Todos nós, né, temos os nossos sofrimentos, lidamos com as dores da vida de uma forma muito singular e que teremos mais ou menos ferramentas a partir dessa relação que estabelecemos com o social. Então, assim, o que eu posso dizer para você é que ainda que a gente fale em disposições coletivas em relação ao uso de drogas, e aí Jair Espera também vai falar sobre isso, não podemos perder de vista as disposições singulares de cada um, né? E por isso trabalhamos no caso a caso. Obrigada, gente. Obrigada. Eu agradeço e agradeço a pegadinha da Lourdinha de dar um minuto para um tema complexo desse. Muito obrigado. Meu filho, ó, sabe, e ainda me rouba tempo. Eu acho que tem uma coisa que é importante nessa questão histórica, das desigualdades históricas e da necessária distribuição da equidade, tratar diferentemente casos absolutamente diferentes. Por quê? Nós temos, sim, uma herança histórica do maior peso de 350 anos de escravidão negra no Brasil, onde 350 anos o negro foi tido como vagabundo e precisava trabalhar como escravo para trabalhar. O Sérgio Buarque de Holanda desconstrói o conceito de vagabundo que o indígena brasileiro carrega na nossa sociedade, precisava trazer negros porque o indígena não trabalha, foi uma construção histórica. Quando Walter Benjamin coloca na tese da história, número 7, de que essa história que é contada pelos vencedores, os vencidos continuam sim fazendo história e continuam sim reivindicando e continuam sim carregando de elementos e diferenças essa mesma história. Eu nunca esqueço, na década de 70, quando nós trazíamos questões referentes aos nossos corpos e vivências sexuais, de drogas, meu pai, que era um comunista, dizia, quando vier a revolução, tudo isso vai ser perfumaria, porque resolvendo a questão da propriedade privada, pode ter certeza que tudo isso vai no roldão. Meu pai foi falecido em 89 e muito assim com a questão da democracia que tinha chegado ao Brasil, amarrada, burguesa, mantendo latifúndios, mantendo discriminações. Eu acho que a luta, sim, continua. A luta, sim, é uma questão econômica, minorando, sim. Eu não conheço criança e adolescente em situação de rua na cidade de São Paulo que advenha das classes superiores. Nenhum. Eles são todos de famílias muito miseráveis. Muito. E isso é uma coisa que no nosso contato cotidiano, Lucas, eu, que faço a supervisão técnica dos convênios do Quixote, conveniados com a prefeitura, essa relação absolutamente necessária entre sociedade civil e poder público, a intersetorialidade, ela se torna fundamental no melhor interesse de criança e adolescente. Muito obrigado, Lourdinha, você é um anjo. 3 minutos, não é? Opa, não é a pegadinha, magnânima. Não é a pegadinha da Lourdinha, não, é concreto, é 1 minuto, pensamento concreto. Eu me orgulho da humildade da Lourdinha. Mas a Lourdinha falou que os baianos atrasam, mas a gente que inventou o tempo lógico de Lacan, então, né? Levei 1 minuto. Só de raiva. Mas, Lourdinha, tentando fazer esse exercício aí, não vou usar do tempo lógico, não. Não vou fazer essa baixaria com você. Mas, então... pensando no que ele tinha pensado, e se a gente pensa de população, que a gente vive numa população geral, dentro dessa população geral, a gente tem populações específicas que são convergentes devido ao seu estilo de vida, devido às suas vulnerabilidades, os seus riscos, etc. e tal. Então, claro que a gente sempre tem que pensar, eu acho que no conjunto geral e nas questões macropolíticas, mas no nosso caso, se a gente desse conta só de pensar nessas questões loucas das políticas de governo do Estado brasileiro, aí já dava para a gente poder entender boa parte das coisas, né?
Então, só se a gente desse conta de entender essa complexidade. Ou acho que o mais perverso, ou a potencialidade da perversão, e que não é a primeira vez que você está ouvindo isso, mas desse tipo de intervenção, ou tipos de intervenção, quando a gente sabe quais são as causas etiológicas e que elas são ambientais, elas são individuais, elas são sociais, elas são também econômicas. Então, se a gente, sabendo dessa matemática, né, e se a gente não consegue operar, e que a gente consegue, às vezes, eu acho que principalmente para quem trabalha com conjuntos mais vulnerabilidade, eu não escolhi, foi uma contingência, mas os meus têm algumas vulnerabilidades, mas não têm as mesmas vulnerabilidades que a situação de rua. Mas vulnerável todo mundo tem e sofrimento todo mundo pode passar. Mas quando a gente não dá conta de seguir o que todo mundo aprendeu na escola, vamos poder ver quais são as possíveis causas etiológicas, a gente tem que não atacar sintoma necessariamente, a não ser que for uma questão de urgência, e a gente vai ver como é que a gente vai diminuir esses riscos aí para ter um povo saudável, populações saudáveis, etc. e tal. Não vamos tirar a tragédia do mundo, mas a gente pode diminuir os riscos. Se a gente não faz isso de verdade, aí fica uma brincadeira perversa, que é como se, já denunciado por outros sociólogos, que a gente fica gerenciando o sofrimento alheio. Tem uns que gerenciam o sofrimento alheio, tem outros que ganham com o sofrimento alheio e tem outros que produzem o sofrimento alheio. O nosso caso na verdade, pensar através de distintas possibilidades, como é que a gente mitiga, diminui, mas o melhor mesmo era que só sofresse quem, na sua perspectiva trágica, e que aí ainda poderia ter criação e possibilidade de vida, né? Mas não é o nosso caso. Então, a questão, o recurso ao uso das substâncias psicoativas não está para todos, em qualquer camada social. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, alguns fatores levam que se incida um prejuízo, digamos assim, que ele se soma a outros, né, que já se tem a partir da questão do capitalismo, enfim, né, Luiz Vacan vai falar da modernização da miséria, onde ele fala de cada vez mais um quantitativo de pessoas caem nessa vala da miséria sem alternativas, né, de inserção no mercado de trabalho, de assegurar uma vida digna, enfim. Na minha experiência também, eu trabalho há muitos anos, né, desde estudante com população em situação de vulnerabilidade, e assim, a questão não é que ela não ocorra em outras camadas, mas, sem sombra de dúvida, ela é um recurso a mais, né, para a população. Então, você está vendo a questão do tráfico se expandindo como forma de sobrevivência para muitas famílias, né, para muitas pessoas que não encontram outra alternativa de sobrevivência, e isso acaba a questão da droga está sendo popularizada, é um recurso para qualquer um, né? Então, eu acho que essa questão de população em situação de vulnerabilidade, em situação de pobreza, ela é uma questão, concordo com o Rafael, né? Eu acho que a gente tem que discutir, sim, a questão macroeconômica, a questão social, né? Porque a gente tem trabalhado muito na ponta, na capilaridade, fazendo isso mesmo, gerenciando as questões sociais, né? Então, quem trabalha no campo das toxicomanias sabe que precisa se entender a função que a substância tem para cada sujeito que a utiliza, né? Mas temos que considerar que o contexto social tem sido uma questão de uma violência absurda para uma camada muito grande da população, né? Que fica sem alternativa, desassistida, que fica no desamparo, né? Que você colocou em palavras poéticas muito lindas aqui, né? Passar para você. Não, eu vou brincar só com o Marcelo, do Tempo Lógico, então tá dito. Como eu sofro quando o tempo se esgota, viu? Eu não tenho esse tempo lógico, não sei. Bom, eu queria agradecer a mesa pelo trabalho todo, queria agradecer ao Fernandes pela
oportunidade de ter me colocado aqui para coordenar. Eu achei que era só pelo meu apelido, mas acho que valeu a pena para mim ouvir todo mundo também. E queria dizer que eu não faço nenhum trabalho comunitário desse tipo que vocês fazem, mas queria dizer que eu acho que uma terapia, ela realmente é efetiva quando ela tem um envolvimento do terapeuta, que é preciso que o terapeuta tenha um interesse por essa pessoa que ele está tratando, tenha uma curiosidade por essa pessoa que ele está tratando. E eu acho que as intervenções comunitárias são muito favorecedoras para isso, né? Eu parabenizo todos os trabalhos e agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês. E muito obrigada a vocês que estiveram nos assistindo e nem puderam falar. Bom, eu queria chamar para coordenar a próxima mesa o Sérgio Vidal. Não sei se... Qual banheiro?